de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou falar sobre 13 guerras civis que houve em Israel. Guerras civis entre o povo de Deus. Vamos começar com a primeira, que foi a guerra dos Gileaditas e os Efraimitas, que você encontra no capítulo Juízes, capítulo 12. Uma guerra entre o povo escolhido de Deus. Não era para acontecer, né? Mas aconteceu. A segunda guerra foram 11 tribos contra a tribo de Benjamim, que está em Juízes, capítulo 20. Sim? A terceira guerra foi 11 tribos contra Judá. Desta vez era contra o povo de Judá. E esta guerra resultou numa divisão do reino de Israel. Se dividiram. Um não queria mais ver o outro. A quarta guerra você encontra em 2 Samuel capítulo 2, do versículo 12 em diante, foi sobre a casa de Saul e a casa de Davi. Saul era o rei, escolhido por Deus, mas ele começou a andar contra os ensinamentos do Senhor. Então Davi foi ungido em seu lugar. Entendam, Saul era escolhido de Deus. Acabou se perdendo, porque não há registro que Saul tenha se salvado. Infelizmente não há. Uma guerra civil que envolveu a nação de Israel. Em quarto lugar, foi a rebelião, a guerra entre Absalão. Está em 2 Samuel capítulo 15, ao versículo 18. Absalão, aquele jovem de boa aparência, cabelos longos, tinha um pai que o amava. E como terminou Absalão? Numa correria, que estava fugindo dos exércitos de seu pai, ele ficou preso, com os cabelos presos, numa árvore, pendurado. Aí tem uma tipologia muito interessante, porque ele não estava nem no céu, nem na terra, nem amigo de Deus, nem amigo dos homens, e ele perdeu a sua vida. E o pai dele dizia: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer em teu lugar. Guerras civis que envolveram o povo de Deus. Em sexto lugar está a rebelião de Sheba. 2 Samuel capítulo 20. Mais uma rebelião. O povo se afastava de Deus e caía em rebelião e guerras entre si. Em sétimo lugar, existe a guerra entre Reboão e Jeroboão, a segunda divisão do reino.
você encontra em 1 Reis capítulo 15, versículo 7. Em oitavo lugar, você encontra a rebelião de Abijam e Jeroboão, que está em 1 Reis capítulo 15, versículo 7. Mais uma guerra civil. Em nono lugar, encontramos a guerra entre Asa e Baasha. 1 Reis capítulo 15, do versículo 16 em diante. É bom saber isto, porque hoje a igreja sofre muitas divisões, e nós somos também o povo de Deus. Mas esse espírito já estava lá em Israel, há muitos anos atrás. Em décimo lugar, a divisão entre Zimri e Omri. Zimri, até onde se sabe, ele se matou. Uma guerra civil muito ruim para Zimri. Em 11º lugar, temos Timon e Omri. Encontramos em 1 Reis capítulo 16, versículo 21 em diante, que narra esta guerra civil. Em 12º lugar, foi a rebelião de Jeú, uma guerra civil também. Encontramos em 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 14 em diante. E a 13ª guerra foi entre Amazias e Jeoás. Como eu disse, as divisões, as guerras, são coisas antigas, que são espíritos que movem os homens, espíritos que observam a fraqueza do ser humano e aí quer por toda a força fazer com que a pessoa se afaste de Deus. E muitas pessoas percam a vida, e muitas pessoas venham ao sofrimento. Foi estas as razões das 13 guerras de Israel. O número 13 parece um número fatídico, porque também temos 13 crises de fome em Israel. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Você que está iniciando a sua carreira como ensinador, procure estudar isto para quando você ser perguntado, quando você for inquirido sobre isto, você tenha conhecimento do que aconteceu com o povo de Israel. Se conhecermos o passado, teremos menos dificuldade de entendermos o presente e o futuro. Sou muito grato a Deus pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela encontramos suspense, encontramos romance, encontramos esperança, encontramos propósitos. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Portanto, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, lembre-se que o Senhor que protegeu Israel até os dias de hoje é o mesmo Senhor que protege a ti. Não importa se você seja pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar, ou porteiro de igreja, ou professor de escola dominical, ou simples membro da casa de Deus, o Senhor é contigo. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.